Então, muito bem, gente. Professor Paulo Júnior, né? Vamos prosseguir com nossas aulinhas para o Enem, tá bom? Então, hoje vou trazer duas questões. Uma da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né? E outra do Colégio Naval. O Colégio Naval é de 95 e essa é de 98. Aí tem gente que diz assim, questões antigas, né? Não, meu amigo, matemática boa é matemática boa, não importa quando foi feita a questão. E essas questões, elas têm princípios de semelhança de triângulos, tá? E Teorema de Pitágoras, né? Que para quem foi meu aluno sabe que eu prefiro chamar de forma íntima Teorema do Tio Pitt. Então vamos nessa primeira aqui. No triângulo ABC, desenhado abaixo, P e R são pontos médios. Isso quer dizer o quê? Né? Que esse segmento é do tamanho desse, porque Q é ponto médio, que AP é do tamanho de PC, porque P é ponto médio, e que CR é do tamanho de RB, porque R é ponto médio. Então, dessa maneira, o que acontece? Se as medidas das áreas do triângulo rachurado é 5, então ele já me deu esse triângulo rachurado que é 5, a medida da área do triângulo ABC é. Então, uma coisa importante que eu tenho que saber é que o segmento PQ é base média. Então, se ele for de tamanho X, tá? Quer dizer que a base toda aqui, ó, CB, né, é o dobro disso. Então, ele vai ser 2x. Então, quer dizer que só essa parte aqui vai ser x e é só essa outra vai ser x, tá? E aí, cada pedacinho desse, por exemplo, essa basezinha aqui, né? Se eu disse que todo o PQ é x, vai ser x sobre 2. Uma outra brincadeira em relação ao fato de R ser ponto médio, né? R também é ponto médio, mas no caso aqui pra gente é PQ ser base média, né? É que se isso for a altura toda do triângulo, essa parte aqui, que vai só até Q, é a metade dessa altura, tá? Só ajeitar aqui esse Hzinho aqui. E aqui sobra a outra metade da altura, obviamente, né? Eu dividi ela em duas partes. Então, esse triângulozinho rachurado, ele é um triângulo que tem base x sobre 2 e a altura dele h sobre 2. Vou fazer conta com isso não, tá? Então, quando eu fizer base vezes a altura dividido por 2, isso vai ter que me resultar em 5, porque a questão já disse. Então, muito bem, eu vou desenhar outros 3 triângulos que têm exatamente essa base e essa altura. Esse triângulo que eu acabei de desenhar aqui, eu vou destacar ele em verde, esse outro, ó, eles têm base quanto? O mesmo segmento P até esse centro até Q, então a base deles também é x sobre 2. E a altura deles também é a metade de h, só que para baixo, né? Então, esses triângulos todos que eu desenhei, esses dois triângulos que eu desenhei, eles também têm a área igual a esse rachurado, que é 5. Né? 5 aqui para eles, 5 para esse, 5 para esse e 5 para esse outro aqui, ó. Todos têm 5. Agora, esse triângulo aqui que eu vou pintar em azul e esse aqui, ó, ele não tem a base dele x sobre 2, né? Na base dele não é x sobre 2, a base deles é x. E a altura deles? A altura deles continua h sobre 2, tá? Tá aqui a altura deles, ó. Esse triângulo em azul, a altura dele continua aqui, h sobre 2. Só que a base foi dobrada, tá? Então, como a altura se manteve, mas a base dobrou, o que tem que acontecer com a área? A área também tem que dobrar, né? Então, em vez da área dele ser 5, né? Como dos demais, a área dele vai ser o dobro, 10. Se tivesse dobrado a base e a altura, aí a área teria quadruplicado, tá? Você pode fazer a conta em aritmética aqui e perceber como que isso vai funcionar, né? O produto XH, tá? Dividido por quem. E você vai perceber que essa área é o dobro da outra, mas eu estou preferindo usar a razão em proporção, porque é a ideia de semelhança de triângulos. Então, esse triângulo que eu pintei em azul tem área 10. Esse outro triângulo que eu pintei em azul também tem área 10. Então, o triângulo ABC todinho, ele vai ter 4 triângulos de área 5, mais 2 triângulos de área 10. Então, ele vai ter 20 mais 20. Então, a área total dele vai ser 40. Aí o pessoal lá na época que marcou 40 ficou feliz, né? Porque acertou. E quem não marcou 40 errou. Então vamos para a próxima questão, que também usa a ideia de semelhança e também, além disso, usa nosso teorema do tio Pitt. Então vamos lá para a questão que é essa aqui, ó. Colégio Naval do ano de 95. Colégio Naval é uma instituição muito importante no país, tá? Forma o futuro da marinha no país. Então, caso você queira tentar, eu te aconselho, tá? Então, na figura o triângulo ABC é retângulo e A
né? Em A, então é retângulo em A. Esse ângulo aqui é de 90 graus, coisa boa. Já sabemos a informação. O ponto O é centro do semicírculo, tangente aos lados AB e AC. Sabendo que OB, né, esse segmento aqui, que vai de O até B, é R raiz de 3, eu sei que ele usou um R minúsculo ali. Eu vou usar o maiúsculo, porque se eu fizer o minúsculo vai ficar assim. Vai parecer que é raiz, né? Meu R minúsculo é feio. Então, minha letra maiúscula também, mas dá para diferenciar. A área do triângulo ABC é dada por. Então, o que a gente quer saber também aqui nessa questão é a área do triângulo ABC, tá? Então, vamos lá tentar descobrir. Primeira coisa, como esse semicírculo é tangente, eu posso passar os segmentos tangente e vai formar um ângulo de 90 graus, porque como é tangente, só toca o semicírculo em um ponto e forma exatamente um ângulo de 90 graus. Então, eu tenho com certeza dois segmentos aqui que eu posso estar criando, né? E eles são perpendiculares ao lado do triângulo no ponto de tangência. Tá? Então, digamos que seja aqui. Isso aqui é um raio do círculo. Obviamente que isso aqui também é um raio. Esse ângulo é 90, esse também é 90. Esse é 90 porque a questão já disse. Como eu tenho o A, eu vou chamar isso aqui de P e isso aqui de M. Como APOM é um quadrilátero, e eu já tenho três ângulos de 90, a soma dos quatro tem que dar 360, esse aqui também é 90. Ô, coisa boa. Por quê? Porque aí eu percebi que esse quadrilátero é um quadrado. O desenho tá feio, mas é um quadrado. Então, isso aqui também é R e esse segmento aqui também é R, né? Porque o quadrado tem que ter todos os lados do mesmo tamanho. Porque eu já tenho um ângulo de 90, dois R's, né? E aqui é tudo 90, então não pode ser um retângulo. Esses carinhas não podem ser de tamanhos diferentes, né? Então, excelente. A partir desse momento, eu vou chamar essa partezinha aqui, que eu não conheço ainda, de X. Tá? E eu sei que esse ângulo também é 90. Aí, esse triângulo aqui, ó, é BPO, ele é um triângulo retângulo de hipotenusa R raiz de 3. Então, eu posso descobrir o X em função de R. A questão também é em função de R, o valor, tá? Mas vamos lá. Então, a hipotenusa, que está na frente do ângulo de 90, R raiz de 3 ao quadrado, é igual a x ao quadrado mais r ao quadrado, que é esse outro cateto aqui, né? Tá? Então, tá aqui um cateto, tá aqui outro, e aqui é a minha hipotenusa desse triângulo aí, tá? Então, vamos lá encontrar o valor. Aqui é r ao quadrado vezes raiz de 3 ao quadrado. Eu sempre gosto de pôr assim, porque tem aluno que cancela ou corta, né? A raiz... Não, cada número que está do produto vai ao quadrado. Isso é x ao quadrado mais r ao quadrado. Então, isso é r ao quadrado, aí raiz de 3 ao quadrado vai dar 3, então é 3r ao quadrado. Esse r que está positivo eu vou escrever do outro lado negativo, menos r ao quadrado, isso é x ao quadrado, então isso vai dar 2r ao quadrado, esse é o valor de x ao quadrado. E aí, por fim, x é igual a raiz de 2r ao quadrado, né? Opa, como r está ao quadrado, ele vai sair da raiz. Então, quem é o x? É r raiz de 2. Pronto. Opa, deixa eu ajeitar esse 2 aqui. R raiz de 2. Então, esse lado aqui, esse pedacinho é r raiz de 2. Vou botar aqui, r raiz de 2. Então, quem é esse segmento todo aqui, ó, que vai de B até A, né? É r raiz de 2 mais r, tá? R raiz de 2 mais R, porque é o pedaço R raiz de 2 mais o pedaço R. Muito bem. Agora eu vou olhar a questão angular. Esse ângulo aqui eu vou chamar ele de alfa. Esse é 90, então esse aqui é beta. Tá? Estou dando nome para eles, alfa e beta. Uma coisa que eu tenho certeza é que alfa mais beta vale 90 graus. Tá? Porque se eu tenho já um 90, a soma dos ângulos de um triângulo é 180. Como eu já tenho 90, falta 90, né? Então, esses dois juntos somam 90. Opa, aqui é beta, aqui é 90. Para completar os 180, aqui é alfa. Então, esse aqui é beta. Então, isso quer dizer que os triângulos BPO, triângulo BPO, é semelhante a esse outro triângulo aqui, ó, OMC. Destacar aqui o Czinho para ficar maior, né? O ponto C aqui, tá?
Porque eles têm os mesmos ângulos, né? O ângulo de alfa e beta e o ângulo de 90 graus. Aí não confunda, tá? Esse segmento aqui que eu não conheço, eu vou chamar ele de Y, tá? E aí, eu vou ver o alfa enxerga quem? O alfa, nesse triângulo MOC, o alfa enxerga Y. E nesse outro, o alfa enxerga R. Então, Y tá para R. Vamos lá no outro triângulo. O beta aqui enxerga quem? O beta enxerga R. E nesse outro, o beta enxerga quem? O beta enxerga X. Opa, mas esse X eu conheço. É R raiz de 2. Então, eu posso cancelar o R de cima com o R de baixo, tá? Isso quer dizer o que para mim? Passando esse R aqui que estava dividindo, multiplicando, aqui ficou 1, ó, cancelou esse R. O Y, ele é R sobre raiz de 2. Ora, mas isso eu posso racionalizar, tá? Então, racionalizando, o que que eu ganho? Isso é R raiz de 2 sobre 2. Então, esse pedaço é R raiz de 2 sobre 2. Então, esse segmento todo, ó, que vai desse ponto A até esse ponto C, ele é quanto, né, professor? Ora, ele é a parte que eu já conheço, que é R, mais essa outra parte que eu estou conhecendo agora, R raiz de 2 sobre 2, que eu tinha chamado de Y, mas agora eu sei o valor. Então, ora, deixa eu só destacar de um jeitinho diferente aqui. Então, isso é um triângulo retângulo onde eu conheço os seus dois catetos. O cateto R raiz de 2 mais R e o cateto R mais R raiz de 2 sobre 2. Ora, a área de um triângulo retângulo, conhecendo seus catetos, é o produto dos catetos dividido por 2. Então, a área desse triângulo aí, simplesmente eu posso achar da seguinte maneira. A área do triângulo é base vezes a altura dividido por 2. Num triângulo retângulo, os catetos é base e altura. Então, fica R raiz de 2 mais R, que multiplica R mais R raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 2, que é base vezes a altura dividido por 2. Então, a área do triângulo vai ser... Aí aqui você pode manipular de várias formas. Eu não deixei as alternativas colocadas para não ficar exatamente a situação em que você pudesse manipular de uma única maneira, tá? Então aqui você pode manipular distribuindo, colocando em evidência. Eu vou preferir pôr em evidência, que vai ficar R que multiplica raiz de 2 mais 1. Estou colocando o R em evidência nessa parte. Nessa outra, se eu pôr o R em evidência, ele fica assim, ó. R que multiplica 1, né? Porque eu tirei o próprio R, tá? Esse 1 aqui também é porque eu tirei o próprio R. Mais raiz de 2 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Que é o base vezes a altura dividido por 2. Então, quem é a área do triângulo? Como tem esse R aqui e tem esse outro, então R vezes R é R ao quadrado. Tá? Deixa eu só melhorar aqui esse 2 aqui, subir ele. Então, olha lá, para ganhar espaço. Tudo isso vai ficar sobre 2, né? Então, esse R com R, R ao quadrado. Que multiplica raiz de 2 mais 1, que multiplica 1 mais raiz de 2 sobre 2. Raiz de 2 sobre 2. Eu não desenvolveria, eu deixaria aqui, tá bom? Como resposta final para o meu problema, tá? Então, gente, gostando do vídeo, das questões, deixa o like aí, não esquece de se inscrever. Estamos quase chegando nos 1000 inscritos, hein? Muito obrigado a cada um que está aí fazendo parte do canal, assistindo os vídeos, curtindo. E satisfação e um prazer estar com vocês aí mais uma vez, tá bom? Então, tchau e aquele abraço.